galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, aqui do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos falar aqui, dar continuidade a essa sequência de esportes de invasão que nós estamos falando, né? A aula passada, concluí falando de basquete, basquete de quadra convencional, que todos nós conhecemos. E hoje eu vou falar aqui do basquete 3x3, tá certo? Então vamos lá, o histórico é assim mesmo, é 3x3, não é basquete 3x3. Muita gente fala assim, basquete 3x3, não, é 3x3. O basquete 3x3 surgiu no final dos anos 80, nas ruas de diversos países, sobretudo nos Estados Unidos. Foi em solo norte-americano, inclusive, que a modalidade se popularizou. Então surge ali em meados dos anos 80, né, nos Estados Unidos, onde em 1891 também surgiu o basquete convencional, lá o James Naismith criou. A FIBA, Federação Internacional de Basquetebol, testou a modalidade pela primeira vez nos Jogos Asiáticos, em recinto coberto em 2007, em Macau. Mais tarde, em 2010, o 3x3 fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos da Juventude 2010 em Singapura. E esse ano de 2021, né, que era a Olimpíada de Tóquio 2020, mas que aconteceu em 2021, aconteceu a estreia do 3x3 nos Jogos Olímpicos. Então, estreou nos Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio essa modalidade esportiva, por isso que eu estou trazendo para vocês. Importante eu falar para vocês aqui, eu vou falar do basquete 3x3, tá? Eu não vou falar do basquete do street e algumas modalidades que acontecem aí de jogo que acontecem na rua. Não confundam, porque existem alguns critérios de pontuação, existem algumas regrinhas que são adaptadas a esse basquete de rua. Aqui eu estou falando do esporte olímpico 3x3, regras da Federação Internacional de Basquete. Quando chegar lá, eu vou falando para vocês. A quadra de jogo, ela é de 15 metros de comprimento, tá aí a imagem, ó, por 11 metros de largura. Isso mesmo, apenas uma tabela, apenas uma cesta, metade de uma quadra. Principais marcações, tá aqui, ó. Principais marcações. Nós temos o semicírculo, né? Já eu vou mostrar para vocês, dizer para vocês qual é a função desse semicírculo. Nós temos a linha de lance livre. Essa linha de lance livre ela fica a 4,60 m do aro, mas fica a 5,80 da linha de fundo. Essa aqui é a linha de fundo. Daqui para cá tem 5,80 m. A cesta está bem aqui, ó. Na cesta para a linha tem 4,60 m. E nós temos a linha de 2 pontos, que está o quê? É um diâmetro de 6,75 m do aro. Isso mesmo, linha de 2 pontos. Eu mostrei uma imagem parecida com essa quando eu falei do basquete normal. E essa linha de 2, que aqui vale 2 pontos, lá no basquete normal valeria o quê? 3 pontos. Tá certo? Então é a mesma marcação. Só que aqui, essa cestinha ali, o arremesso dali vale 2 pontos. E aqui, lá no outro, valeria 3. E aqui o lance livre permanece valendo 1 pontinho, como é no basquete normal. Pontuação. Tá aí a imagem para vocês. A pontuação no basquete 3x3 tem 2 tipos de pontuação. As cestas de 1 ponto e as cestas de 2 pontos. Por isso eu falei no início da aula que o 3x3 se diferencia do street. Porque se você for assistir uma partida de street, lá, hora ou outra, uma enterrada, um lance mais plástico, um crossover, o indivíduo passar a bola por debaixo da perna do adversário, pontua. Porque são modalidades que são realizadas ali para tornar o esporte mais atrativo, mais competitivo, mais bacana, vamos dizer assim. E aqui não, aqui é o esporte federado, mais organizado. Então não cabe essas firulas, uma enterrada, um drible, um deboche, não pontua aqui, porque às vezes isso acaba sendo muito subjetivo pela arbitragem. E aqui a pontuação é apenas mesmo quando o indivíduo ele incesta o aro. Vamos lá. Nessa área azul, nesse perímetro azul todinho aí, ó, onde tem a bolinha com o número 1, qualquer arremesso que seja realizado de dentro dessa área valerá o quê? 1 pontinho. Tá certo? De fora,
esse espaço branco aí, qualquer arremesso fora desse espaço valerá o quê? 2 pontos. Mesma regrinha do basquete lá que eu falei para vocês. Professor, e esse número 1 bem aqui, ele não está dentro do azul, ele não está dentro do azul, ele não está fora do branco, o que está acontecendo? Por que está valendo 1 ponto? Já que ele está do lado desse número 2 e está valendo 2 pontos. É aquilo que eu falei para vocês na aula passada. Quando o indivíduo vai realizar um arremesso, no caso aqui do 3x3, e ele toca essa linha, o último contato que ele teve com o solo, ele tocou a linha, esse arremesso valerá apenas o quê? 1 pontinho. Ele arremessou de fora, o último contato foi fora, o arremesso valerá 2. Percebam aqui ó, que o 1 está em cima da linha preta, que é a linha dos 6,75. Então, fez isso, o que acontece? Valerá apenas 1 pontinho, tá certo? Professor, e o lance livre, tá aqui a posicionada aqui no lance livre, também vale 1 ponto. Então, pontuação de 1 e 2 pontos. Diferencia do basquete normal, que é 1, 2 e 3. Composição da equipe. Cada equipe é composta por 4 jogadores, né? Sendo 3 titulares e 1 reserva. Quantos jogadores são na equipe de basquete lá? Vamos lembrar? 5 titulares e 7 reservas. A equipe é composta por 12 atletas. Aqui é por 4 atletas, sendo que 3 titulares. A bola, tamanho único com peso de 567 a 624 gramas. Esse é o tamanho da bola e o peso da bola do basquete 3x3. Tempo de jogo. Vamos lá. Tempo. O tempo normal de jogo será um período de 10 minutos. Diferencia do basquete normal lá, que são 4 períodos de 10. Aqui apenas um tempinho de 10 minutos. O cronômetro de jogo deverá ser parado durante as situações de bola morta e lances livres. Significa o quê? Que eu tenho um cronometrista, que é aquele indivíduo que ele aciona e dispara o cronômetro quando a bola está ou não em jogo. Significa que o cronômetro só é acionado quando a bola está em jogo. Pontuação. Vamos lá, isso aqui é importante. A primeira equipe que marcar 21 pontos ou mais vencerá o jogo, se isso ocorrer antes do final do tempo normal de jogo. Pronto, vamos lá. O tempo do jogo é de 10 minutos. A equipe que chegar primeiramente a 21 pontos, professor, a equipe chegou a 21 pontos em 6 minutos. O jogo acabou, porque ele já chegou no máximo da pontuação. Professor, e se acabar os 10 minutos? Essa equipe nenhuma das equipes tiver chegado aos 21 pontos. Vai ver quem fez mais pontos. A equipe A fez 17, a equipe B fez 15, a equipe A venceu. Acabou os 10 minutos, vence quem tem mais pontos. Tempo de jogo e vencedor da partida. Morte súbita, em caso de morte súbita. O jogo terminou empatado. 19-19. Né? 19-19. Acabou o tempo. Ninguém chegou nos 21 pontos. Né? Nenhuma das duas equipes chegaram aos 21, que é o limite. 21 pontos ou mais. Porque o indivíduo pode fazer, de repente, uma cesta de 2 lá e chegar nos 22. Ele não pode ficar amarrado a tentar fazer só um ponto. Acabou 19-19. A gente vai para uma prorrogação, que eles chamam de morte súbita. O que significa isso? A primeira equipe que fizer 2 pontos, vence a partida. Entenderam? Primeira equipe que fez 2 pontos, venceu a partida. O início do jogo. O lançamento da moeda determinará qual equipe obtém a primeira posse de bola. A equipe que vencer o lançamento da moeda pode escolher se beneficiar da posse de bola no início do jogo ou no início de uma eventual prorrogação. Tá aqui, ó. No início do basquete normal, o que acontece? A bola é jogada ao ar. Os indivíduos disputam essa bola no alto. Aqui não, aqui é na moeda. Cara ou coroa, saiu, eu escolho a posse da bola agora. Caso vá para uma prorrogação, né? Aí essa posse de bola ela fica o quê? Alternada. Professor, em caso de bola presa, o que acontece? Caso de bola presa, a posse da bola vai para o atleta que estava na defesa, estava na defensiva. Faltas. Existem aqui também as faltas pessoais, as faltas disciplinares antidesportivas, tá? Faltas pessoais. Os jogadores não são excluídos com base no número de faltas pessoais. Olha, isso aqui é bem importante, ó.
Lá no basquete de quadra, quando eu falei para vocês, eu disse o quê? Que existiam as faltas coletivas e individuais. E que o indivíduo, segundo a FIBA, né, ele pode fazer até 4 faltas. Quando ele fazia a 5ª falta, o que acontecia? Ele era desclassificado do jogo. Aqui no 3x3 não acontece isso. O indivíduo ele pode fazer quantas faltas ele achar, né? Ele quiser, né? Quantas faltas ele for fazer no jogo, mas ele não é excluído em momento algum. A não ser que ele faça o quê? 2 faltas antidesportivas. Nesse caso, esse atleta ele é o quê? Ele é desqualificado do jogo. 2 faltas antidesportivas, que são aquelas faltas mais graves, mais fortes, né? Que às vezes o atleta não visa a bola. Falta antidesportiva. São contadas como 2 faltas para a equipe. A primeira falta antidesportiva de um jogador será penalizada com 2 lances livres, mas não terá posse de bola. Olha que coisa legal. Uma falta antidesportiva, eu fiz uma falta antidesportiva, vai contar como 2 faltas coletivas para a minha equipe. Eu fiz uma falta antidesportiva, você já sabe que se eu fizer uma segunda eu sou desclassificado. Mas quando eu fizer uma falta dessa, vai contar como 2 coletivas. Tá certo? Não somente uma falta, como é no outro basquete. Aqui vai contar como 2 faltas. E na primeira falta antidesportiva, o que vai acontecer? O meu adversário ele vai ter direito a cobrar 2 lances livres apenas. E a gente vai disputar o rebote ali depois. Já quando acontece uma segunda falta antidesportiva, o que acontece? Essa equipe terá direito a 2 lances livres, mais a posse da bola. Tá bem aqui, ó, para vocês, ó. Segunda falta antidesportiva é igual ao quê? A 2 lances livres mais posse da bola. Diferente do caso se acontecer a primeira. Na primeira é cobrado apenas o quê? Apenas 2 lances livres. Tá certo? Falta desqualificante. Será desqualificado do jogo, deve deixar a quadra imediatamente e, além disso, pode ser desqualificado do evento pelo organizador. Existe aquela falta desqualificante, que aqui difere um pouco do basquete mais uma vez. De ser desqualificado no basquete de quadra, o indivíduo ele fica ali no campo de jogo, ele fica no banco, termina de assistir a partida. O indivíduo ele ser desqualificado é como se fosse expulso aqui no basquete 3x3. Ele vai, a imagem aí, ó, para o vestiário mais cedo. Ele vai sofrer algumas sanções disciplinares, podendo nem jogar mais o campeonato, dependendo do grau da sua infração. Faltas coletivas, isso aqui é bem interessante, ó. Uma equipe estará em uma situação de penalidade após ter cometido 6 faltas. O que significa isso? Que a partir da 7ª falta, a equipe dará direito ao quê? A cobrança de 2 lances livres pela equipe adversária. Então, existem aquelas faltas coletivas. Existem as faltas individuais, que não desqualificam um jogador, né? Mas existem as coletivas, que no basquete de quadra são 4, aqui no caso são 6. Fez a 6ª falta, a partir da 7ª vai ser cobrado alguns lances livres. Preste atenção aqui que tem uma outra regrinha. As faltas de número 7, a 8ª falta, a 9ª falta da equipe serão penalizadas com o quê? Com 2 lances livres. 7ª, 8ª e 9ª falta, 2 lances livres. A 10ª falta e todas as faltas subsequentes serão penalizadas com o quê? Aí já vem algo para agravar mais ainda. Penalizar mais ainda aquela equipe. 2 faltas e a posse da bola. Tá certo? Então, a partir da 10ª, 2 lances livres e a posse da bola. A 7ª, 8ª e a 9ª, apenas 2 lances livres. Lances livres. Ato do arremesso. Se o arremesso da cesta de campo efetuado for convertido, a cesta será marcada e terá um lance livre como adicional. Serão concedidos 2 lances livres se for a 7ª falta da equipe. Se o arremesso de cesta efetuado atrás do arco não for convertido, terá 2 lances livres. Então está aqui, ó, o indivíduo está tentando realizar uma bandeja, ele está no ato do arremesso. Ele sofreu a falta,
Mas mesmo assim esse arremesso foi convertido, ele terá direito a um lance livre. Aí vamos ver, é a sétima coletiva, se for a sétima coletiva ele vai ter de bonificação mais um lance livre. Então ele vai cobrar o quê? 2 lances livres. E se ele tentar um arremesso de 2, ele vai ter direito a cobrar 2 lances livres, aquele princípio que eu falei para vocês. Eu sempre vou para a linha de lance livre com a quantidade de pontos que eu tentei realizar no simples ato do arremesso. Se eu tentei no basquete lá um arremesso de 3, eu vou ter direito a 3 lances. Se eu tentei um arremesso de 2, a 2. Aqui é a mesma coisa. Tentei um arremesso de 2, eu vou ter direito a 2 lances livres. Tentei um arremesso de 1, eu vou ter direito a 1 lance livre. Situação pós-cesta. O que é bem interessante. O que acontece? No basquete 3x3 não existe aquela cobrança de fundo de quadra. A equipe A, que, por exemplo, realizou um arremesso, converteu essa cesta, o que a equipe B vai fazer? Perceba, tá bem? E o atleta aqui, ó, posicionado aqui, ó. Ele vai pegar essa bola, ou ele vai passar para alguém que está fora da linha de 2 pontos, né, daquela linha de 6,75, ou ele vai sair correndo para fora. Fato é, ele não pode pegar essa bola e já tentar fazer um arremesso. É aquilo que eu falei para vocês, que difere do street. No street, essa regrinha aqui, o atleta tem que sair apenas aqui da área restritiva, que é do garrafão, que a gente chama também. Aqui no basquete 3x3, não. Ele tem que sair da linha de 2 pontos, daquela linha que está a 6,75 do aro. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Ou ele realiza o passe, esse tracejado aqui significa o quê? Ele se movendo, ele se locomovendo. Então, aqui ele corre para fora. Tá certo? Checkball. O que é o checkball? A posse de bola dada a qualquer equipe após uma situação de bola morta deverá começar com o checkball. O que é isso aqui? Eu tentei realizar um passe, a bola saiu pela linha de fundo, a bola saiu pela lateral. A equipe A colocou essa bola para fora. Então, a bola vai acontecer o quê? A bola vai aqui, os atletas vão se posicionar. A equipe B vai se posicionar acima aqui da linha do garrafão. Tá bem aqui, ó. Esse azulzinho amarelo aqui é a bola. A equipe que colocou a bola para fora vai realizar um passe para esse cara. Aí sim o jogo vai estar recomeçando. Então, pós-cesta, tá aqui, vou voltar a imagem. O atleta sai dessa linha de 3 pontos, de 2 pontos, na verdade. Ele dá o passe ou ele sai. E quando é realizada situação de bola morta, o que acontece? A bola é passada pelo adversário bem aqui frente à cesta. O rebote defensivo, a mesma coisa que eu falei para vocês. O mesmo princípio. A equipe B realizou o arremesso, né? Tá aqui, ó, essa setinha amarela, é ele arremessando a trajetória da bola. Se algum atleta da equipe A pegar essa bola, ele não pode efetuar o arremesso. Ele tem que sair dessa linha mais uma vez. Aqui a equipe B é beneficiada, porque se esse jogador aqui, ó, B, pega esse rebote, ele pode fazer a cesta. Compreenderam isso aí? Que é o rebote defensivo. Em caso de roubo de bola, um toco que é impedir o arremesso, o atleta também tem que sair dessa zona azul aqui, ó. Ele tem que ir para fora dessa zona azul. Posse de bola. Cada equipe tem um máximo de 12 segundos para realizar o arremesso. No basquete normal, nós sabemos que é 24 segundos. Já estudamos isso aí. A equipe ela tem 12 segundos para realizar o arremesso. Tempo técnico. Cada equipe tem direito a um tempo técnico por jogo, tendo 30 segundos de duração. Apenas um tempo técnico com a duração de 30 segundinhos, tá certo? Substituições. As substituições são feitas na linha de fundo. Os jogadores precisam tocar a mão. Aqui ele não precisa informar os mesários, tá certo? Só precisa estar numa situação de bola morta ou checkball. O atleta sai, faz um cumprimento ao atleta da sua equipe lá. Ele tem que sair da quadra para o outro entrar. Substituições ilimitadas. E os fundamentos da modalidade, que nós já estudamos, que é a empunhadura, manejo de bola, drible, que é o ato de quicar a bola, passe, arremesso, rebote e enterrado. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre o basquete 3x3. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?